Márcio estava sentado em sua mesa tentando examinar os documentos. Como seu pai conseguia lembrar de todas essas informações? Ele se perguntava se Márcio havia entendido tudo o que estava escrito naqueles papéis de uma só vez. Ele não estaria olhando para eles agora como um aluno que olha para as notas de um curso que faltou. Por que seu pai não o havia envolvido na gestão da empresa antes? E por que não lhe havia dito nada a respeito? Ele havia perguntado várias vezes ao seu pai, mas o pai era intransigente. Ele continuava dizendo que Márcio precisava estudar e ganhar experiência. E só depois disso, ele poderia entrar para o negócio da família. Às vezes, parecia para Márcio que seu pai nem confiava nele ou tinha ciúmes do próprio negócio. Era difícil entender seu pai. Ele sempre foi introvertido e taciturno. E a morte súbita de sua esposa afetou severamente seu estado emocional. E agora, ele estava realmente feliz com qualquer coisa que acontecesse em sua vida. Márcio tratava seu pai com compreensão. Ele via como era difícil para ele trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar de seu filho em uma casa que de repente ficou vazia. Márcio era apenas uma criança na época e não podia ajudar muito seu pai. Mas seu pai tinha uma personalidade forte e uma resistência excepcional. Ele não conseguia dar ao filho o suficiente de calor e afeto. Mas ele providenciava cuidados, atenção e comida, e também alcançava um bom resultado em seu negócio. Seu pai era muito vigilante sobre o negócio, e Márcio sempre sentiu que ele nunca deixaria mais ninguém comandar a empresa, nem mesmo seu filho. Mas agora as coisas mudaram. O rapaz teve que comandar a empresa sem experiência alguma. Talvez seu pai acreditasse que o método mais eficaz de aprender era entrar no negócio e começar a resolver problemas imediatamente. Talvez haja alguma explicação razoável para isso. Márcio se sentia a pessoa mais estúpida do mundo. Levou um tempo para ele entender os detalhes complicados nos documentos, e ele constantemente sentia os olhares céticos dos funcionários da empresa. Felizmente, pelo menos seu pai lhe disse a quem ele poderia fazer perguntas e em quem ele poderia confiar. Mas ainda assim, ele tinha que ganhar respeito sem a ajuda de ninguém. Quantos mais erros ele cometeria? E ele conseguiria se tornar um verdadeiro líder para seus funcionários? Por exemplo, Adriano sempre fala gentilmente com Márcio, mas mantém os lábios apertados e tem um olhar zombeteiro. O pessoal diz que Allen esperava se tornar o chefe da empresa. Márcio deveria ter cuidado com ele. Ele é um homem astuto, pensando em Adriano, que está pronto para armadilhas a qualquer erro. Márcio começou a estudar o relatório financeiro ainda mais diligentemente. 2 horas depois, o homem exausto estava dirigindo para casa pela cidade noturna. Já estava escuro lá fora e ele podia ver os coloridos letreiros de restaurantes nas vitrines ao passar por uma boate. Márcio ficou um pouco chateado e pensou se sua Lily estava lá agora. Se ela estivesse lá, com quem estaria? Mas por que eu deveria me importar? Ambos fizemos nossas próprias escolhas. Sejamos honestos, desde o início estava claro que o relacionamento deles terminaria rapidamente. Lily era filha do chefe de uma empresa internacional e seus pais nunca lhe negaram nada. Ela não sabia de onde vinha o dinheiro e estava acostumada a gastá-lo sem perceber seu valor. Márcio também não era um rapaz pobre, mas a renda do negócio da família não se comparava ao nível de vida ao qual Lily estava acostumada. Depois de saber sobre a namorada de Márcio, seu pai imediatamente percebeu que eles não poderiam ficar juntos. Márcio não entendeu o porquê, mas seu pai apenas lhe disse que ele deveria escolher uma garota comum, que combinasse com seu status. Seu pai percebeu o que esperava seu filho nesse relacionamento, mas foi bom ele não ter dito a Márcio que Lily era apenas uma garota tola e mimada. Em vez disso, deixou que seu filho percebesse por si mesmo. Agora, quando ele estava cansado dos caprichos constantes de Lily e do ressentimento de que ele poderia ter comprado um perfume mais caro, escolhido um restaurante melhor para jantar e dado a ela flores mais exóticas, ele percebeu que ela era a garota errada. Mas ela era tão bonita. Ele não conseguia parar de pensar em seu longo cabelo castanho, corpo atraente e olhos verdes. Mesmo agora, após as brigas, após a decepção, pensando nela, um arrepio percorria sua pele.
Mas ele também se lembrava de momentos desagradáveis. Ela havia desprezado seus amigos sinceros, mas não ricos, quando ele convidou Lily para sua festa de formatura na universidade, e ela não quis ir com ele ao hospital para ver sua irmã após a cirurgia. Eles brigaram então. Por que uma garota tão bonita tinha uma personalidade tão egoísta depois que tentaram passar férias juntos? O homem já não podia mais tolerar o comportamento de Lily naquela época. Seu pai acabará de falhar em fechar um negócio lucrativo e teve que pagar uma multa aos seus parceiros. O rapaz percebeu o quanto seu pai havia trabalhado duro para ganhar o dinheiro. Foi o pai de Márcio que deu o dinheiro para as férias em Malta, mas Lily queria ir para o México, pois sonhava em visitar o México durante toda a sua vida. Mas o homem não podia pagar por férias tão caras, e ele não conseguia mais controlar suas emoções. Ele disse a Lily tudo sobre sua incapacidade de viver uma vida normal e trabalhar duro e sobre sua falta de vontade de olhar para o mundo, não da janela de uma boate ou do carro de luxo do papai, mas se esforçar para alcançar algo por conta própria. Ele disse à garota que ela não sabia ser gentil com as outras pessoas. Em resposta, ela disse a Márcio que ele era mesquinho e não percebia que garota maravilhosa ele estava namorando. Aposto que era responsabilidade dele cuidar dela. Márcio afirmou que existem muitas outras garotas bonitas por aí e elas não são tão irritadiças. Após essa conversa, Lily bateu a porta com força e eles nunca mais se encontraram. Pensando em Lily, Márcio ficou irritado e prometeu a si mesmo que melhoraria o negócio do pai e o levaria a um novo nível financeiro para que ninguém jamais ousasse humilhá-lo por causa do dinheiro. A reunião do dia seguinte correu bem. Márcio até conseguiu lidar com Sam Allen, que tentou fazer perguntas difíceis ao novo chefe da empresa. Então, quando a porta de seu escritório se abriu e uma jovem perguntou se ela poderia entrar para regar as plantas, Márcio assentiu e até desviou os olhos dos papéis para olhá-la mais atentamente. A garota entrou no escritório e baixou os olhos. Ela é bonita, o homem pensou. Sim, seu cabelo está bagunçado e suas roupas são antiquadas, mas ela é atraente, considerando que não há maquiagem em seu rosto. Você é uma nova funcionária? Márcio perguntou. Sim, hoje é meu primeiro dia. Acabei de vir do departamento de RH, então não tive tempo de limpar seu escritório antes de você chegar. Márcio notou que a garota agia de forma modesta, mas com dignidade. E ele gostou disso. Qual é o seu nome? Meu nome é Vitória, a garota respondeu e sorriu levemente. Seu sorriso era amigável e seu rosto era bondoso. Fico feliz em ter uma nova funcionária em nossa equipe, Márcio disse sorrindo. Vitória, se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para me dizer e levarei em conta todos os seus pedidos e desejos. Obrigada, a garota respondeu, sorrindo mais uma vez e, pegando o regador, deixou o escritório. Bem, pelo menos agora há um rosto realmente gentil nesta empresa, Márcio pensou entusiasmado e começou a revisar o rascunho do novo contrato a partir daquele dia. Ele gradualmente começou a entender as especificidades das atividades da empresa. Começou a usar corretamente as informações acumuladas e conseguiu tomar as decisões certas e dar os comentários certos aos funcionários. Isso o inspirou e ele sentiu uma nova energia que derramou no negócio. Márcio começou a chegar ao escritório mais cedo para ter tempo de trabalhar em silêncio ou ficar até tarde após o expediente para analisar as informações acumuladas durante o dia. Em um desses dias, quando chegou uma hora mais cedo, notou a porta do escritório de seu vice entreaberta. Mas por que você veio tão cedo, Adriano? O homem pensou consigo mesmo. Adriano nunca havia chegado cedo ao trabalho antes, mas então a voz indignada da nova faxineira e a voz descontente de Allen puderam ser ouvidas do outro lado da porta. Adriano, se você se comportar assim novamente, terei que me defender, a garota murmurou, lutando para controlar suas emoções. Oh, estou morrendo de medo, Adriano respondeu zombeteiramente. Estou curioso para saber como você vai fazer isso. Não finja ser uma garota tímida ou você será demitida. Então houve algum barulho. Depois, o som de um tapa no rosto. Uma batida na porta e passos. Vitória estava correndo para fora do escritório.
Bem feito, Vitória, Márcio se alegrou em sua mente. Era isso que ele deveria ter feito. Provavelmente, ele veio trabalhar cedo de propósito para poder ficar a sós com Vitória. A ideia de Allen levar um tapa na cara de Vitória por assediá-la agradou Márcio. Ele percebeu que a garota precisava de proteção. Mas alguns dias depois, a situação mudou. Um Adriano carrancudo entrou no escritório de Márcio com um pedaço de papel e o colocou em sua mesa. O que é isso? Márcio perguntou surpreso. É um relatório oficial, Allen respondeu. Já fiz um registro oficial dele no escritório da secretária. Por quê? Para que você não ignore. Finja que não trouxe este relatório para você. Temos uma emergência em nosso escritório. Alguém está roubando dinheiro dos funcionários. Isso nunca aconteceu antes. Forneça os nomes das vítimas. Por favor, organize uma inspeção do pessoal recém-contratado para identificar o ladrão. Suspeito da nova faxineira. Ela tem as chaves de todos os quartos. Não tivemos tais casos até ela se juntar à nossa equipe, com essas palavras. Ele saiu feliz do escritório. E Márcio quase quebrou seu lápis de irritação. Então, esse canalha decidiu se vingar dela. Mas ainda assim, Márcio precisava encontrar o ladrão. Se Vitória fosse culpada, medidas deveriam ser tomadas. Mas Márcio tinha certeza de que Vitória não havia feito aquilo. Márcio disse ao gerente de segurança para instalar câmeras adicionais no prédio. Verificar todas as filmagens todos os dias e enviar para ele as filmagens das câmeras de seu escritório. Depois, ele convocou todas as vítimas uma a uma e se certificou de que Adriano não estava mentindo. Alguém realmente havia roubado o dinheiro quando ele estava sozinho em seu escritório. Ele ficou sentado em confusão por um tempo. Talvez Allen estivesse tentando encontrar um motivo para demitir a faxineira. Mas então, quem havia roubado o dinheiro? Eles não haviam contratado novos funcionários recentemente. E quando seu pai estava administrando a empresa, não houve tais casos. Seu pai sempre prestou atenção especial à atmosfera de trabalho normal no escritório. Márcio esperava que Vitória não fosse a pessoa que roubou o dinheiro. Ela parecia uma garota decente para ele. Ou talvez ele simplesmente não entenda nada sobre a natureza das pessoas. Ele se juntou à empresa recentemente e já tem que encontrar o traidor. Mas como, depois de pensar por um tempo, Márcio decidiu que deveria pegar o ladrão em flagrante. Imediatamente, ele pegou sua carteira e retirou seus cartões bancários, mas deixou o dinheiro nela. O homem jogou descuidadamente a carteira no chão perto de sua mesa. Assim, parecia que ele a havia derrubado e não percebeu. Se um ladrão precisasse tanto de dinheiro a ponto de roubá-lo de seus colegas, não perderia a presa fácil e definitivamente pegaria algumas notas, esperando que ninguém se lembrasse da quantidade exata de dinheiro que estava na carteira. A carteira estava no chão, bem sob a câmera escondida, esperando pegar o ladrão em flagrante. Márcio deixou o escritório e foi para uma reunião de negócios. Vitória limparia o escritório hoje. Então, hoje ele descobriria se essa garota agradável era culpada. Márcio estava ocupado com outros assuntos da empresa o dia todo, então só pensou em seu plano quando o gerente de segurança enviou-lhe o vídeo. Márcio afastou seu café inacabado e ligou o vídeo. Vitória entrou no escritório e começou a regar as plantas, depois a tirar o pó das prateleiras. Ela não viu a carteira daquele lugar, mas tudo bem. Ela passaria o aspirador no carpete de qualquer forma. Após alguns minutos, ela pegou o aspirador de pó e começou a aspirar. Finalmente, avistou a carteira, pegou-a nas mãos e examinou-a. Será que ela realmente era a pessoa que roubou o dinheiro? A verdade seria revelada. Ela abriu a carteira e olhou para dentro, mas não pegou o dinheiro. Mas então, ela começou a fazer algo estranho. Sentou-se à mesa, pegou um pedaço de papel, escreveu algo nele, colocou na carteira e colocou a carteira de volta na mesa. Por que ela fez isso? Agora a situação estava ainda mais confusa. Agora, Márcio teria que esperar até amanhã para descobrir o que ela havia escrito. Adriano, você não deveria ter feito isso. Não vou deixar você machucar essa garota frágil.
Márcio não dormiu bem à noite por algum motivo, então foi para o trabalho cedo pela manhã. Não havia ninguém no escritório ainda. Márcio impacientemente pegou a carteira e puxou um pedaço de papel dobrado. Havia um texto escrito nele. Obrigada pelo teste. Acho que passei nele com sucesso. Você realmente percebeu que era um teste? Vitória mostrou ser uma garota muito inteligente e corajosa. Mas por que ela está trabalhando como faxineira? Eu deveria falar com ela. Conhecê-la melhor. O homem pensou no final do próximo dia. Todos os funcionários já haviam saído. Mas Márcio ficou no escritório esperando por Vitória. Logo ele ouviu passos e chaves tilintando. Vitória estava se preparando para limpar o prédio. Márcio concentrou-se nos papéis, sabendo que ela sempre limpava seu escritório primeiro. De fato, um momento depois, a porta se abriu e Vitória, ao ver Márcio, parou na soleira. Desculpe, eu não sabia que você ainda estava aqui. Vou limpar os outros escritórios por enquanto, ela disse. A garota estava prestes a sair, mas Márcio a impediu e disse não. Espere, na verdade, eu queria falar com você. Vitória caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira em frente a Márcio. Ela estava calma e concentrada. Desculpe pela situação da carteira, mas alguém recentemente roubou o dinheiro dos funcionários. Eu sou o chefe da empresa, então tinha que fazer algo. Não quero chamar a polícia, sabe, eu entendo, Vitória disse baixinho. Este escritório tem um ambiente muito desafiador, até para você. Você notou alguma coisa? Claro. Não é como se eu sempre limpasse o escritório antes ou depois do horário de trabalho. Eu faço isso durante o dia também. Sabe, sou apenas uma faxineira. Ninguém me nota. Sou quase como um objeto inanimado. Como um robô que apenas se move por aí com um esfregão. É por isso que, na minha frente, as pessoas falam sobre coisas que não falam na frente de outros funcionários. Acreditam que a faxineira é estúpida e só sabe contar até 100. Então, eu já entendo muito sobre a situação ética e financeira da empresa. Você deve ter alguns diplomas universitários, disse Márcio, rindo. Agora ele gostava ainda mais dessa garota inteligente e taciturna. Não, eu tenho apenas um diploma universitário, mas foi em uma universidade muito boa, respondeu Vitória. Mas, por favor, não me pergunte por que trabalho como faxineira. É temporário. E há razões para isso. Então, você vai sair em breve. Que pena. Acabei de encontrar uma pessoa com ideias semelhantes. E já estou prestes a perder você. Posso perguntar, o que você acha que é o pior na empresa? Há um grande problema na empresa. Um de seus vices está procurando apoiadores. Muitos funcionários dizem que ele planejava se tornar o chefe da empresa e ficou muito irritado quando você conseguiu a posição. Se eu entendi a situação corretamente, ele está tentando persuadir um dos advogados a forjar alguns documentos e um contrato que é claramente mal-sucedido. A empresa perderia muito dinheiro e poderia declarar falência após esse fracasso. Você não conseguirá resolver os problemas da empresa. Mas Adriano, Vitória pronunciou o nome e fez uma careta de desgosto. Allen já preparou um plano sobre como salvar a empresa nesta situação. Eventualmente, a empresa sofrerá perdas monstruosas. Mas Adriano resolverá o problema que ele mesmo criou e tomará sua posição. Com tais habilidades analíticas, você deveria ser o CO, não o Adriano. Por que não tomamos um café? Embora você precise limpar meu escritório hoje. Vou fazer o café agora. 10 minutos depois, eles já estavam segurando xícaras da bebida quente nas mãos. Eles conversaram sobre muitos tópicos diferentes, e descobriu-se que Vitória era uma garota muito inteligente e bem informada, com uma mente extraordinária e uma maneira irônica de ver as coisas. Márcio não queria se despedir dela, mas percebeu que ela ainda tinha que limpar todo o prédio e não perder o último ônibus. Márcio não conseguiu dormir naquela noite. Ele continuava imaginando o sorriso astuto de Adriano no contrato infeliz. E então ele teve um pesadelo onde tentava alcançar Vitória, que estava fugindo. Mas quando a alcançou, percebeu que era Lily, que estava rindo dele de forma zombeteira, olhando-o nos olhos.
Ele se levantou de manhã com humor deprimido e foi para o escritório com dor de cabeça, perguntando-se quem era realmente o ladrão e como poderia encontrar esse maldito contrato falso entre todos os contratos da empresa. Márcio estava ansioso há alguns dias e também pensava em como convidar Vitória para sair e esperar para levar o cavalo para que o ambiente fosse relaxado. Ela é uma garota simples, modesta. Ela não se sentiria confortável em um restaurante chique. Depois de pensar muito e navegar na internet, ele decidiu levar a garota para um passeio a cavalo no campo. Vitória parece atlética e ela não teria que se preocupar com a roupa. Eles podem alugar sapatos e uniformes lá mesmo. Um pouco animado, Márcio chegou ao escritório e viu imediatamente o gerente de segurança. Alguma sorte em pegar o ladrão. O gerente de segurança assentiu e seguiu seu chefe para o escritório. Finalmente peguei o ladrão ontem, disse o gerente de segurança, tirando seu tablet, encontrou o vídeo e mostrou para Márcio. Márcio olhou atentamente para o vídeo e viu um homem de meia-idade entrando no escritório e olhando nas gavetas. Ele encontrou dinheiro em uma das gavetas, rapidamente colocou no bolso e correu para a saída. Na porta, ele virou o rosto para onde a câmera estava. Era Berg Veloia, um dos primeiros funcionários da empresa. O que na Terra poderia ter acontecido com ele que o levou a roubar dinheiro? Obrigado pelo bom trabalho. Você receberá um bônus, mas não conte a ninguém sobre isso ainda, Márcio disse. O gerente de segurança assentiu afirmativamente e saiu. Márcio convocou um advogado, Berg entrou no escritório e hesitante sentou-se na beira da cadeira. Ele parecia tão confuso que Márcio até sentiu pena dele. Mas ainda assim ele é um ladrão e deve ser detido. Márcio colocou o tablet com o vídeo na mesa na frente dele. Após assistir ao vídeo, seu rosto ficou pálido e ele sussurrou: "O que você vai fazer agora?" "Depende de quão francamente você me contar o motivo que o levou a fazer isso", disse Márcio duramente, especialmente porque não era a primeira vez. Berg afrouxou a gravata com dedos trêmulos. "Eu não sabia o que fazer. Minha mãe precisa de uma cirurgia urgente. Ela tem um tumor progredindo no cérebro. E a pior parte é que não há como saber se é benigno ou maligno sem cirurgia. Poderia requerer diferentes métodos de tratamento. Eu vendi tudo o que pude, mas ainda preciso de mais dinheiro. Eu devolveria tudo aos meus colegas, mas mais tarde. Eu realmente precisava do dinheiro." "Berg, você não é uma criança." Márcio olhou para ele repreensivamente. "Por que você não pediu ajuda financeira à empresa?" "Eu pedi. Mas pedi folgas com frequência demais por causa da doença da minha mãe. E Adriano disse que eu já havia recebido minha ajuda financeira na forma de dias extras oficiais. Eu devolveria todo o dinheiro aos meus colegas. Eu até fiz uma anotação no meu caderno de quanto dinheiro eu peguei de cada pessoa. Eu devolveria todo o dinheiro quando recebesse meu bônus", respondeu o homem com a voz trêmula. "Um bônus que Allen prometeu a você pelo contrato falso?" perguntou Márcio. Berg começou a ofegar por ar, ficando ainda mais pálido. E Márcio percebeu que a faxineira estava certa. "Eu recusei assiná-lo, Mike. O colega de trabalho Rodolfo está trabalhando nisso agora. É um contrato de milhões de dólares. Eu não posso te prejudicar." "Obrigado, Berg", disse Márcio, e deu ao advogado assustado um copo de água. "Agora me escute. Você precisa se acalmar e me dizer o nome do contratante e o assunto desse contrato. E eu vou te dar um empréstimo sem juros. Você pode pagar pela cirurgia e devolver o dinheiro roubado aos seus colegas. Você deve devolver o dinheiro roubado imediatamente e pagará o empréstimo em 3 anos. Mas eu tenho uma condição. Quero saber tudo sobre as ações de Allen. Ele quer prejudicar minha empresa para alcançar seus objetivos duvidosos. E eu tenho que impedi-lo. O que você acha, Márcio? Você não tem ideia do que fez por mim. Eu sofro de insônia há meses agora por causa da minha impotência. Você literalmente me salvou. Eu nunca vou te trair. E prometo." "Ok, chega", Márcio interrompeu o advogado. "Vá em frente e prepare o pedido de empréstimo e prepare sua mãe para a cirurgia e me traga as informações sobre o contrato."
Quando o eufórico Berg saiu, Márcio recostou-se na cadeira com um sentimento de alívio. Parecia que ele já havia resolvido 2 grandes problemas. Ele ainda tinha que descobrir como destruir completamente Adriano. Mas ele pensaria nisso mais tarde. Por agora, ele tinha coisas mais agradáveis a fazer. Ele finalmente decidiu convidar Vitória para um encontro. Senhora Stone, disse Márcio à assistente ao telefone. Senhora Stone, acho que as plantas no meu escritório precisam ser regadas. Por favor, chame a Victoria. O encontro foi ótimo. Aconteceu que Vitória sabia andar a cavalo e ela estava mais relaxada do que no trabalho. Ela ria e brincava. E Márcio admirava o rosto dela, que era iluminado pelo sol poente. Seus longos cabelos brilhantes e seus olhos sorridentes e bonitos. Ela era tão natural e relaxada. Márcio olhava para ela e não entendia por que tinha tolerado a insolência de Lily. Ele se sentia como um garoto de 17 anos que finalmente havia conseguido se libertar. O dia terminou muito rapidamente e Márcio já estava levando Vitória para casa em seu carro pela cidade noturna. Mas ela pediu para ser deixada no ponto de ônibus e recusou categoricamente que Márcio a levasse até em casa. Márcio ficou sozinho no carro, um pouco surpreso no final do encontro. E ele nem percebeu Adriano saindo do bar do outro lado da rua e olhando para Vitória. Quando viu o carro de Márcio, ele sorriu ironicamente. Na próxima vez que Márcio convidou Vitória para o clube de iates. Mas de repente, seu pai descontente entrou na sala. Onde você está indo? Perguntou George, de forma brusca. Márcio percebeu que agora teria uma conversa desagradável com seu pai. Estou indo para um encontro com uma garota, respondeu Márcio honestamente, notando que seu pai havia perdido muito peso e parecia mal ultimamente. Você está indo para um encontro com a faxineira? Perguntou o pai, irritado. Você tem algum problema com isso? Perguntou o filho. Sim, eu já encontrei uma noiva adequada para você. Ela é a filha do nosso investidor. Este não é o momento certo e nem as circunstâncias certas para sair com uma faxineira. Outra garota rica. Pai, depois do meu relacionamento com a Lily, eu não quero ouvir nada sobre garotas ricas. Eu finalmente conheci uma garota decente, aliás, quem te informou sobre isso tão prontamente? Os funcionários da empresa ainda são meus amigos. Você está falando do Adriano. Bem, não é de se admirar, então. Ele tem tentado se aproximar dessa garota. Se ele é realmente seu amigo, ele te contou sobre seu plano astuto? Ele está preparando um contrato que levará a empresa à falência. Estou pensando em como puni-lo há vários dias agora e preciso demiti-lo urgentemente. Me conte mais sobre isso, disse o pai. E suas sobrancelhas se juntaram, formando uma ruga profunda na testa. Márcio, continuando a se arrumar para seu encontro, explicou brevemente a situação na empresa. Informação interessante. Bem, eu mesmo cuidarei da demissão dele. Tenho acompanhado ele, mas me prometa que você não verá essa faxineira novamente. Pai, vamos falar sobre isso em outra hora. Não hoje, exclamou Márcio. Pegou sua bolsa de viagem e saiu correndo da casa. Márcio não se arrependeu de escolher um passeio de barco para o encontro. Vitória realmente gostou de estar longe do barulho da cidade e das multidões de pessoas. Ela ficou hipnotizada olhando para a superfície da água enquanto o vento soprava seu cabelo. A garota até tentou pilotar o iate. Márcio olhava para Vitória com um sorriso e sentia que estava se apaixonando. A sensação de que finalmente havia encontrado a garota com quem estava pronto para passar sua vida ficava mais forte a cada minuto. Mas o final de um dia tão maravilhoso foi irremediavelmente arruinado. Vitória não permitiu que ele a levasse para casa novamente. Descendo do carro no mesmo ponto de ônibus de antes. Naquela mesma noite, seu pai disse a Márcio: Márcio, cumpri minha promessa. Adriano vai se demitir amanhã e nunca mais voltará para a nossa empresa. Não me pergunte o que fiz para que isso acontecesse. Você não precisa saber de nada disso, mas agora é a sua vez. Pare de ver a faxineira. E amanhã eu esperarei por você no restaurante às 6 horas para o jantar. Vou apresentá-lo à sua futura esposa e aos pais dela. Sem objeções.
O futuro do nosso negócio depende disso. Márcio tentou dizer algo, mas seu pai simplesmente não ouvia. Ele costumava ouvir a opinião do filho antes, mas agora ele havia se tornado um homem cruel que não queria ouvir nada. Ele apenas empalideceu e franziu a testa. Em um momento, Márcio, cuja voz já estava rouca, ficou em silêncio, notando o aspecto doentio de seu pai. "Você está bem?" perguntou o filho. "Se você fizer tudo o que eu peço, estarei bem", respondeu o pai, de forma brusca, e foi para o seu quarto. Márcio não conseguiu dormir a noite toda. Ele não queria se casar com uma mulher rica, mas não conseguia entender o que estava acontecendo com seu pai. O comportamento de George tinha sido estranho ultimamente. Primeiro, ele fez seu filho chefe da empresa, e agora estava tentando forçá-lo a se casar com uma garota que ele nem conhecia. Ele nunca tinha sido tão violento e rude, e sua aparência doentia assustava Márcio. Talvez ele estivesse terminalmente doente e tentando resolver tudo antes de morrer. Esse pensamento assustava ainda mais o rapaz. Era inútil perguntar ao seu pai. Ele obviamente não queria falar sobre isso. No dia seguinte, Márcio dirigiu impacientemente para o escritório. Ele sabia que Vitória deveria estar no trabalho cedo pela manhã, mas ela não estava lá e seu telefone estava desligado. Já era meio-dia no relógio, mas ela ainda não havia aparecido no escritório. Márcio ficou nervoso. Até o fato de Adriano estar arrumando suas coisas antes de se demitir não deixava Márcio feliz. O rapaz não sabia o que fazer. Ele não aguentou e ligou para o pai. "Pai, você fez isso? Onde está Vitória? Eu sei que você não gosta dela, mas não deveria ter feito isso com ela. Eu não sou um brinquedo. Não ouse manipular minha vida." "Acalme-se", respondeu o pai, calmamente. "Não faço ideia de onde Vitória esteja. Não me importo com as faxineiras. Por favor, não se esqueça. Esperarei por você às 6 horas no restaurante. Você pode procurar por Vitória amanhã." Márcio ficou irritado e bateu com o punho na mesa. "Não posso ignorar o pedido do meu pai. Tenho que ir ao restaurante, mas não quero me casar com alguma garota mimada e preguiçosa. O que aconteceu com Vitória? Onde ela está?" Márcio chegou ao restaurante no horário. George, o investidor e sua esposa já estavam à mesa. Apenas a futura esposa de Márcio não estava lá. "Espero que ela não venha mesmo", Márcio pensou, esperançosamente. Após cumprimentar a todos, ele se sentou à mesa e começou a rolar as notícias em seu telefone com total indiferença nos olhos. Seu pai e o investidor fingiram não notar nada e continuaram sua conversa. "Victoria, querida. Finalmente você chegou", disse o homem de repente, feliz. "Venha e sente-se à mesa. Estamos ficando com fome." Ao ouvir o nome de sua futura esposa, Márcio estremeceu e olhou para a garota. Ele não podia acreditar em seus olhos. Vitória estava na frente dele, mas ela estava diferente. Ela tinha uma maquiagem leve, um penteado bonito e um lindo vestido de cor pêssego. Ela sorria levemente e olhava para Márcio primeiro. O homem levantou-se da mesa. Depois, voltando a si, sentou-se novamente em sua cadeira sem tirar os olhos da garota. "Esta é minha filha, Vitória", o investidor apresentou a garota. "E este é Márcio, filho de George." Victoria atenuou e sorriu docemente. Mas Márcio se sentiu confuso e começou a olhar para o seu telefone novamente. Mas como isso pode acontecer? Vitória é filha de um investidor. Isso é algum tipo de pegadinha? Então por que ela estava esfregando o chão no meu escritório? Márcio estava ficando muito nervoso. O camarão estava escorregando de seu garfo enquanto ele tentava comer sua salada. Ele olhava silenciosamente para o prato e não conseguia levantar os olhos para olhar para Vitória. Mas, de repente, música lenta começou a tocar, convidando as pessoas para dançar. E Márcio imediatamente aproveitou a oportunidade para falar com a garota. "Posso te convidar para dançar?", perguntou Márcio, estendendo a mão para Vitória, convidando-a para dançar. A garota se levantou da mesa e eles foram dançar. "Vitória, é realmente você?", perguntou Márcio, abraçando a garota gentilmente. "Sim, você me reconheceu."
Por que pergunta? Respondeu Vitória. Eu simplesmente não entendo por que foi necessário para você trabalhar como faxineira. Tudo é bastante simples. Eu já namorei homens que só queriam o dinheiro do meu pai. Então, quando meu pai me contou sobre o maravilhoso filho de George, decidi descobrir que tipo de pessoa você é. Afinal, você não precisava fingir na frente da faxineira. É basicamente isso. É por isso que você não queria que eu visse que você morava em uma casa que não era adequada para uma faxineira, disse Márcio e respirou o suave aroma de seu cabelo. Eu pensei que ia perder a cabeça hoje quando você não apareceu no escritório e seu telefone estava desligado. Mas você me encontrou, respondeu Vitória com um sorriso. Você não está feliz? Em vez de responder, Márcio a abraçou ainda mais forte e pressionou sua bochecha contra a dela. O casal nem sequer notou que, quando a música terminou, eles ficaram sozinhos na pista de dança sob os olhares aprovadores de seus pais e os olhares interessados das pessoas ao redor deles. Viu? Eu te disse, Vitória é uma garota decente, observou George contente no caminho de casa. Seu pai não teria escolhido uma garota ruim para você. Você até esqueceu instantaneamente sua faxineira. Pai, e sobre sua saúde? Eu não sou uma criança. Tenho o direito de saber? Perguntou Márcio confiantemente. Vou ao hospital amanhã para uma cirurgia. Fui diagnosticado com um tumor no meu pulmão. Os médicos não podem dizer se é benigno ou não. Descobriremos depois de removê-lo. Mas não estou preocupado. Você está indo ainda melhor com os negócios do que eu esperava. E você vai se casar com uma garota legal em breve. Não tenho nada com que me preocupar. Pai, você ainda tem que educar seus netos. Não terei muito tempo para isso, afirmou Márcio, olhando esperançosamente para seu pai. Um ano depois, Márcio estava correndo pela casa colocando os papéis certos na sua pasta e tentando encontrar sua gravata. Pai, por que você não conduz a reunião de hoje você mesmo? Vitória e eu temos que ir para a aula de preparação para o parto. Você está totalmente recuperado agora, então talvez seja a hora de voltar para a empresa. Não, filho, remarque a reunião se você não puder comparecer. Ainda não estou pronto para voltar aos negócios. Serei seu consultor de negócios à distância por enquanto, pelo menos até sua esposa me dar netos. George olhou para Vitória e sua grande barriga e foi até a garota, que sorriu misteriosamente para ele. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.